E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos ver uma aula de música para o pessoal que pratica homeschooling. Você que está vindo aqui, seja muito bem-vindo. Essa aqui é uma aula mais para vocês conhecerem os gêneros musicais, né? O que é música, tipo de música. Então vai ser uma aula interativa, vocês vão ouvir vários tipos de música, nós vamos definir algumas coisas. E bora lá, vamos conhecer a música, a arte das musas, ou técnica das músicas, né? Que é, que é um tipo de arte sonora, certo? Então, nessa aula aqui, vamos definir o que é música. O conteúdo desta aula é gratuito, eu espero que vocês estejam bem. Então, tudo aqui é gratuito, inclusive as músicas, os vídeos, são sem fins lucrativos, são para ajudar vocês aí que estão estudando, né? Pais, mães, alunos, professores e assim por diante. Legal? Então, vamos definir o que é música? O que é música? A música do grego, né? Musique, techne é a arte das musas. É a forma de arte que se constitui na combinação de vários sons, ritmos e o silêncio, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerado por diversos autores como uma prática cultural e humana. Não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. Embora nem sempre seja feita com esse objetivo, a música pode ser considerada como uma forma de arte considerada por muitos como sua principal função. Dependendo da cultura da região, né, alguns vão utilizar de maneira religiosa, né, a música, mas a música é uma forma de arte e serve para várias funções, até mesmo funções médicas e terapêuticas, tá? Então vamos ver a música aqui como arte, como disciplina, que também está presente na nossa Base Nacional Comum e Curricular, está presente nas nossas escolas, ou deveria estar, né, pelo menos. Bom, continuando, vamos falar do gênero musical. O gênero musical é uma expressão que utilizamos para nos referir às diversas categorias musicais, havendo estilos de batidas, ritmo e sonoridade geral dentro desse âmbito, o que fez com que surgisse necessidade de subdivisões, tá? Lembrando que quem estuda música, tá? A música é uma arte, uma técnica, não é uma ciência, tá? Ah, a música pode ser usada de maneira terapêutica, de maneira religiosa também. E a música, para quem está aprendendo, é matemática, tá? A música tem muita matemática, frações, cálculos na música, tá? Tem física, porque a música mexe com som, som são ondas sonoras, e só existe som porque existe ar. Isso quem estuda é a física, tá? Bom, vamos ver alguns gêneros musicais. Eu vou pôr algumas músicas, trechos de algumas músicas, até porque tem muitas músicas, os trechos é grande, e para não perdermos nosso tempo, vamos focar nos gêneros, para ser uma aula mais interativa, mais dinâmica. Ok? Vamos começar com o primeiro. Vamos ver se vocês sabem qual é.
Bom, essa música que vocês viram, né, a Tico Tico no Fubá, é uma música do tipo choro, tá? Ouvimos aqui, é um gênero musical. O choro é uma música, é um gênero, né, musical, na verdade, que é um dos mais originais estilos de música. Ele é brasileiro, tá? O Brasil é rico em variações musicais, inclusive, até porque o Brasil é um país continental e tem várias culturas também, então é bem interessante. O principal instrumento, principalmente instrumental, cuja origem remonta ao século XIX. Nascida no Rio de Janeiro, o choro ganhou forte expressão nacional, tornando-se um símbolo da cultura brasileira. Tá? Temos várias bandas que tocam, vários artistas, né, músicos que tocam, então é bem interessante para quem quer conhecer. Né? Vamos para o próximo, vamos ver se vocês sabem agora. Bom, esse que vocês viram, né? Acredito que muitos conhecem, até porque estava no título também do vídeo. Samba, né? Samba é um gênero musical bem rico aqui no Brasil, foi trazido pelas culturas afro-brasileiras, tá? Ou seja, faz parte da cultura afro-brasileira, né? Foi trazido, né, por causa dos negros, né? Então eles trouxeram. Então, sim, para quem está trabalhando, por exemplo, cultura negra, tem o samba, por exemplo, que é bem interessante e é brasileiro, né? O que mais? O samba é bem comum em festividades de carnavais e na própria religião afro também. O samba também é conhecido como samba urbano carioca ou simplesmente samba carioca. É um gênero musical brasileiro que se originou entre as comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro no início do século XX. Se vocês perceberem, muitos gêneros musicais do Brasil surgiram no Rio de Janeiro, né? Até porque, tanto que o mundo conhece o Brasil como se fosse o Rio de Janeiro, né? Mas na verdade o Brasil tem muitos estados, mas o mundo nos conhece assim como o Rio de Janeiro. Então muitos gêneros surgiram aqui, muita tecnologia veio daqui, a arte. é, Quando não é Rio de Janeiro é São Paulo, né? Por exemplo, a Semana de Arte Moderna, né? Então, quando não é São Paulo, é Rio de Janeiro. Ou então o pessoal conhece nós como Amazônia, né? Então, é por causa das marcas que nós temos, né? No mundo somos conhecidos assim. Mas o samba também é um gênero bacana, interessante, agitado, pro pessoal aí que gosta de música de arte, né? Bom, eu não vou mostrar todos, até porque são muitos gêneros musicais, mas existem outros que também são interessantes, tá? Uma característica do choro que eu não falei é que o choro usa muito flauta, além dos instrumentos ali de percussão e cordas. O samba utiliza muitos instrumentos de percussão, muitos, como a cuíca, tambores, tá? Como vocês viram aí. Até mesmo alguns tipos de instrumentos que são indígenas, por exemplo, os nossos índios, alguns usam tambores também, que é bem comum, assim como as culturas afro-brasileiras também usam, né? Então é bem interessante também o samba, tá? E nós podemos ir para o próximo gênero musical agora. Vamos lá? Tem vários ainda para nós vermos. Esse que vamos falar agora, vocês vão saber com certeza qual que é.
Bom, esse aqui que vocês viram é o sertanejo, é um gênero musical, é mais do interior do Brasil, né? A música sertaneja é um gênero do Brasil, produzido a partir de 1910, então é recente, ó, por compositores urbanos, rurais e outros chamados genericamente de modas em bolas cujo som de viola é predominante. Ou seja, a principal instrumento do sertanejo é a viola, mas está presente violões, guitarras, entre outros instrumentos, mas aqueles que são mais rústicos, tá? Bem comum no Brasil também. Como eu falei, eu não vou colocar a música inteira, tem muitas músicas, e é grande, vai tomar muito tempo da aula, e não é essa a ideia. A ideia é vocês conhecerem os gêneros musicais, saber o que cada um usa, qual região que usa. Tá? Sertanejo é bem comum nas regiões de interior, Goiás, o centro-oeste do Brasil também é muito comum, tá? O sertanejo. Zonas rurais, basicamente, que é bacana também. Vamos ao próximo. Bom, vocês ouviram agora o forró. O forró é um gênero também que surgiu no Brasil, mas ele surgiu de vamos dizer, de um erro de tradução. Vamos falar assim o nome forró. Forró significa for all. For all, em inglês, é para todos, tá? E aí, em português, acabou ficando como forró, tá? O forró surgiu na região do Nordeste, especificamente em Pernambuco, também é do Brasil, tá? Mas o nome tem origem inglesa, ou seja, for all, que é para todos. Forró, então, é para todos. É um gênero musical de festa, principalmente, bastante comum em lugares mais adultos, tipo bares, lugares assim, tavernas, né? Disseminado na região Nordeste do Brasil, bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas também, tá? Então, muito comum em festas e na região do Nordeste, ok? Então é bem interessante também. Para quem gosta, né, gosta de festa, tem essa opção também aqui no Brasil, né? O forró, que é o for all, para todos, né? Os instrumentos que são usados são percussões, tem aquele triângulo que bate que vocês ouviram na música, tem bastante danças, né? É bem festivo. Claro que tem outros instrumentos de percussão, né? Tem a sanfona. Então a gente vê aí que é de teclas, né? Então vocês podem ver que tem um misto aí que faz esse som, né? Tem um ritmo próprio, os instrumentos próprios, o som, a sonoridade, a sua melodia, a sua harmonia. Tá bem interessante também, que é aqui do Brasil, cultural.
Bom, esse que vocês viram agora foi o pagode, tá? O pagode também tem uma forte ligação com a cultura negra, tá? Então é bacana também vocês conhecerem aqui no Brasil, ok? Vamos lá, o que podemos falar? O pagode, ele também usa bastante instrumento de percussão, né? Ele é um gênero, como eu posso falar assim? Ele era usado nas senzalas, ele acontecia em festas das senzalas, por isso senzalas tinham negros, né? São geralmente festas cheias de bebidas alcoólicas, tá? Muita cantoria. O pagode é um gênero interessante porque ele pega alguns instrumentos que têm origem tanto afro-africana quanto indígena, porque os nossos índios, além de terem instrumentos de sopro, eles têm muito instrumento de percussão, ou seja, tambores, instrumentos que sejam de percutir, né? E é interessante como houve a mistura da cultura indígena do Brasil com a cultura negra da África, da afrodiaspora, né? Ou diáspora África que nós chamamos, né? Na escravidão. Então veja, é interessante, surgiu o pagode, e o pagode tem essa pegada meio amorosa, meio afetiva, é um gênero bem social, né, que tem bastante interação, né, mas ao mesmo tempo é bem amoroso, vocês viram que até a pegada é mais romântica, um pouco mais doce, mais leve, tá? Então, o legal de estudar música é assim, estudando vários gêneros musicais, nós conseguimos olhar as diferenças. Quando estudamos separadamente, nós não percebemos, mas quando vemos tudo junto, fica mais interessante. Todas as músicas que estou colocando aqui, todas elas são sem fins lucrativos, tudo é sem fim lucrativo que estou colocando aqui. No entanto, o YouTube pode ser que uma música, alguma coisa tenha alterado, não sei. Porque depende da política do YouTube, né? Nós apoiamos o YouTube, mas temos que acompanhar também a política, certo? O termo pagode está presente na linguagem musical brasileira desde pelo menos o século XIX. Inicialmente era associado às festas que aconteciam nas senzalas e mais tarde se tornou sinônimo de qualquer festa regada a bebidas alcoólicas e cantoria. Tá? Inclusive uma curiosidade, isso aqui é só para o público adulto, tá? A bebida alcoólica, o que as pessoas chamam de aguardente ou pinga ou cachaça, como o pessoal chama, foi uma bebida criada no Brasil com a cana, com o intuito de alcoolizar os escravos, porque assim os escravos aceitariam a bebida em troca da sua força de trabalho, né? Também ocorreu isso em 1800, né? Até mesmo antes, então é interessante saber esse conteúdo também, tá? Uma forma de incentivar os escravos, você dá bebida, né? Ele vai querer tomar, vai viciar, vai querer. Tanto que hoje podemos ver que a cachaça é altamente viciante, né? Mas foi feito propositalmente. Bom, vamos para o próximo gênero musical. Temos vários ainda, vou trazer de outros países também, não é só do Brasil, mas vou trazer os principais, né? Depois vemos os outros aí. Bom, esse gênero aqui, o funk, acredito que vocês conhecem, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido em algum momento, porque na rua, né, a gente sabe que passa umas pessoas, vamos dizer assim, né, com caixa de som que treme a casa inteira, né? Então vocês devem saber. Enfim, ironias à parte, né? O funk, na verdade, ele não é brasileiro, ele surgiu ali em outros países da América. O pessoal diz que é Estados Unidos, mas na verdade
não exatamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também teve o funk lá, mas tem outros países da América que também tem o funk, tá? Mas o funk é diferente. O nosso funk aqui, ele ficou bem carioca, né? E ele fala muito sobre pobreza, favela, desigualdade, o que acontece nas favelas, né? Nas classes mais baixas. Mas o funk não é brasileiro, tá? Mas aqui ficou incorporado aqui no Brasil também. Que ele tem muito essa batida, é ritmo, né? Ah, o funk é um gênero musical que usa diversos instrumentos, tá? Pode-se usar até teclado, flauta no funk. Não precisa usar necessariamente batida, pode usar instrumentos eletrônicos, tá? Tá bem comum. O funk é um gênero musical que se originou em comunidades afro-americanas em meados da década de 1960, quando músicos afro-americanos criaram uma nova forma de música rítmica e dançante através da mistura de soul, jazz e rhythm and blues, tá? Então, surgiu por causa disso, tá? Dessa mistura. Infelizmente, o funk atual tem muita questão de sexualidade, droga, coisas negativas, né? Que não deveriam ter numa música, enfim, decente, né? O funk original, ele não é assim. O funk original é bem diferente. O funk original até fala de pobreza, essas coisas, mas não desse jeito aqui, né? Que tem muitas músicas aqui que, inclusive, são até proibidas de ser ouvido, então, de baixaria que é, né? Mas, enfim. Mas tem o funk que é de qualidade, né? Que fala sobre temas de pobreza, racismo e assim por diante. Vamos ao próximo. Bom, essa última música que vocês viram, ela se chama Numb. É um estilo, né? É uma música do estilo musical rock and roll, quem conhece, né? O famoso rock and roll. Rock and roll é um gênero musical que virou febre também, igual o funk, entre outros gêneros aí. O rock está presente em vários lugares do mundo, como a música pop também. O rock and roll mesmo surgiu nos Estados Unidos. Na Inglaterra surgiu o gênero pop rock, que é diferente, tá? Com os Beatles, e nos Estados Unidos surgiu com o famoso Elvis Presley. Tá? O rock and roll é um gênero musical que teve origem nos Estados Unidos a partir dos anos de 1950, popularizando-se por todo mundo. Mais do que um estilo musical, com ritmo contagiante, é conhecido por ter um apelo comportamental e visual cheio de reverência e atitude. Né? Pode ver que até o pessoal que é do rock tem um visual diferente. Então, o rock é um gênero bem chamativo também, que chama muita atenção até pela brutalidade que toca, né? As músicas são ferozes e além de ser ferozes, elas são muito rápidas e algumas têm até gritos na música. Então, são músicas de... É um movimento de... É igual o punk, o pós-punk,
que é um movimento de contracultura que nós falamos. Então, é uma música bem rebelde, vamos falar assim, mas ela fala de temas interessantes, como desigualdade, racismo, leis, o que é certo, o que é errado, ética, às vezes fala sobre situações da vida. Então, é um gênero também bem interessante, tem muitas divisões, né? Dentro do rock temos o metal, pop rock, é, doom metal e assim por diante. E aí tem várias categorias, tá? Os instrumentos mais comuns dentro do rock são guitarras, né? Baixo, temos a bateria. Até temos uns outros instrumentos diferentes, mas geralmente é baixo, bateria e guitarra. E o vocalista, claro. E a presença de gritos na música. Ou guturais, no caso dos metais, né? Ah, bom, basicamente é isso do rock. Vamos para o próximo. Bom, vamos falar um pouquinho do jazz. O jazz também é um gênero musical americano, ele surgiu nos Estados Unidos. É uma manifestação artístico-musical, né, das comunidades de Nova Orleans, né? Tal manifestação teria surgido por volta do final do século XIX na região de Nova Orleans, tendo origem na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam, um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes, tá? Muitos gêneros musicais, né, tiveram influência, que, pelo menos aqui nas Américas, né, da cultura negra, com a afrodiaspórica, ou seja, com a diáspora africana. Então, o jazz é um deles, né? Mas o jazz é uma cultura misturada de cultura branca com negra. Vocês vão ver a cultura branca, por exemplo, o saxofone é um instrumento de origem ali belga, né? Está ali na Europa, né? E ah, geralmente as pessoas que cantam, né, as comunidades são negras, então é interessante a mistura de culturas, né? O piano também é um instrumento europeu, da cultura branca também, mas tem a mistura com a cultura negra, então é bem interessante. Como eu falei para vocês, nós trabalhamos os dois, cultura branca e negra, é bem interessante também, tá? Bom, vocês acabaram de ouvir uma música. Bom, vocês acabaram de ouvir uma música que é a música clássica, né, do
Temos várias músicas clássicas, né? Essa é a Moonlight Serenata, né? Nós temos aí vários músicos clássicos, né? Beethoven, é, Mozart, tá? Tem um italiano que canta ópera, André Bocelli, tá? Então tem bastante Pavarotti, né? Então nós temos várias opções aí, tá? A música clássica também ela é bem rica, é que nem o rock, tem várias variações, tá? Por exemplo, ópera é um tipo, a ópera é muito forte na Itália, inclusive faz parte da cultura branca, é extremamente forte na Itália a ópera, tanto que foi lá que surgiu a ópera, que é um gênero musical clássico que é cantado com muito esforço, tá? Não é tão simples cantar ópera. Até porque para cantar ópera o ar tem que passar pelas costas e não pela frente, pelo pulmão, é diferente a postura. Ah, por exemplo, enquanto a Itália e a Alemanha, basicamente, que são culturas brancas, né? Neste caso, estamos falando de cultura branca, os dois são muito forte o clássico, tá? Não só por questões religiosas, mas por questões também deles, da cultura deles mesmo, foi muito forte a música clássica. Segundo alguns médicos e terapeutas, a música clássica é dos gêneros musicais que mais transmite benefícios ao corpo humano, pois são ondas sonoras que de certa forma mexe com o nosso organismo, então faz nós ficarmos melhores. Isso também funciona com animais e plantas de maneira terapêutica, tá? E que mais? Existe pesquisa, estudos sobre isso, né? Então, vocês podem ver que a presença da música clássica é tão forte, né, na Itália, que inclusive o idioma da música é o italiano, tá? Vocês vão ver várias expressões na música que estão no idioma italiano. O italiano é para música, assim como o inglês é para informática, basicamente. Né? Então, se vocês verem palavras italianas na música, é normal. É igual quando vamos estudar informática, computador, administração, programação e vem um monte de palavra em inglês. É a mesma coisa, tá? Semelhante ao latim na botânica, basicamente. E na Alemanha também é muito forte a música também, a questão da ópera, entre outros gêneros, né? A música sacra, que é uma música gospel, ela também é um gênero clássico, né? Barroco, né? Também. Então, interessante. É uma música de concerto, chamada popularmente de música clássica, música erudita, é a principal variedade de música produzida ao enraizar nas tradições da música secular e litúrgica ocidental, tá? Eu trouxe para vocês elementos da cultura ocidental, porque é a minha área de estudo, eu conheço a cultura ocidental, diferente da oriental que eu não conheço quase nada. Então, por exemplo, eu trago para vocês bastante coisas da Europa e das Américas, que são as áreas que eu estudo, né, principalmente. Ok? E, bom, eu espero ter ajudado vocês. Essa é uma aula aqui para vocês conhecerem os gêneros musicais. É uma aula interativa que vocês ouviram música. E nós vamos continuar na próxima aula, tá? A gente fala de mais gêneros, técnicas musicais. Aí vocês podem aprender o que são notas, colcheias, fusas, breves, ritmo, né, escala rítmica, entre outras teorias musicais, até mesmo solfejo, se tiverem interesse. Recomendo colocar as crianças do homeschooling na música e das escolas também na música, trazem muitos benefícios, pois a música trabalha com a educação prática, sonora e tem matemática também na música, então é bem interessante, além da expressão e criatividade. Bom, vamos ficar por aqui, espero ter ajudado. É isso aí, valeu, falou!